Você tem noção da importância que a renúncia tem na vida de um cristão? Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da renúncia na vida de um cristão. Tiago capítulo 1, versículo 13, ele explica como se dá o processo da tentação. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Desejo. A tentação ela só existe porque nós temos desejos, vontades. Adão, antes de pecar, ele não era escravo do pecado, mas ele deveria ter segurado aquela vontade que ele teve de comer do fruto que Deus tinha proibido. Paulo chama Jesus de último Adão, e ele estava aqui na terra mostrando como Adão deveria ter vivido. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Olha o que Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Preste atenção que Jesus não disse: eu desci do céu para fazer a nossa vontade. Não, ele não disse isso. Eu desci do céu não para fazer a minha. É muito importante você entender que Jesus tinha uma vontade própria, em que muitas vezes a vontade de Jesus conflitava com a vontade do Pai que o enviou. No Getsemane você vai ver claramente duas vontades: a de Jesus dizendo que ele não queria beber o cálice e a do Pai dizendo, tu vai ter que beber. Para aqueles que foram redimidos pelo sacrifício de Jesus, Paulo diz em Colossenses 1,13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda temos vontades que elas devem ser controladas. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos 12,1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está chamando de culto racional? Você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. É quando você, de forma consciente, intencional e proposital, você passa vontade em algo que você queria fazer somente para agradar a Deus. Ah, mas tudo não é lícito? Com certeza, Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E naquilo que não convém, você precisa aprender a passar vontade. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 33, Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É muito importante você entender que a renúncia na vida de um cristão não é um mero detalhe, é uma condição. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode. Ele não disse que é difícil, ele disse que não pode ser meu discípulo. Pode ser um admirador do evangelho, pode ser um frequentador de igreja. Discípulo, Jesus disse que não pode. Mas por que quem não renuncia não pode ser discípulo? Porque as vontades que você não matar são elas que vão fazer você desobedecer à vontade de Deus. A falta de renúncia de Sansão comprometeu o futuro que Deus tinha planejado para ele. Em Mateus capítulo 16, no versículo 24, Jesus nos diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir Jesus não tem outra forma. Essa é a única forma. Qual? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem como seguir Jesus sem negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora é muito importante você entender o que é cruz. Porque tem gente que pensa: ah, meu filho está nas drogas, meu filho é minha cruz. Ah, meu cônjuge me espanca, essa é minha cruz. Ah, minha filha está na prostituição, isso é minha cruz, eu tenho que carregá-la. Isso não é cruz. Jesus aqui mesmo ele disse o que é cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Negar-se a si mesmo. Cruz não é um lugar onde Jesus apanhou do diabo. Cruz é um lugar onde ele deixou a vontade dele para fazer a do Pai. Cruz não tem a ver com sofrer nas mãos do diabo. Cruz tem a ver com você abrir mão do que você quer fazer para fazer o que Deus quer que você faça. Isso que é cruz. No Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 24, Jesus falando a respeito dele mesmo, ele diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se o grão morrer,
ele vai dar muito fruto. Por que Cristo deu muito fruto? Porque ele decidiu morrer. Agora olha o que ele disse. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se o grão morrer, ele vai dar muito fruto. É se o grão morrer. Não é se Deus matar o grão. É se o grão morrer. É muito importante você ter claramente isso na sua mente. Quem está competindo com Deus para ter o primeiro lugar na sua vida não é Satanás. É você mesmo. As vontades que você não matar são elas que vão fazer você desobedecer à vontade de Deus. O maior concorrente dos interesses de Deus são seus interesses pessoais. Em Atos capítulo 20, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus." Paulo disse: "Eu estou indo para Jerusalém." E ir para Jerusalém não era ideia da cabeça dele. Era uma direção de Deus para ele. "Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém." E ele disse: "Eu não sei direito o que vai acontecer lá. Mas o que eu sei é que de todos os lugares que eu passo, o Espírito Santo me assegura que quando eu chegar lá, me esperam cadeias e tribulações." Agora ele não sabe de tudo, e o pouco que ele sabe é que quando ele chegar lá, cadeias e tribulações estão esperando ele. Por que ele vai assim mesmo? Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Interesses pessoais vão concorrer com os interesses de Deus. Só vai existir obediência total onde existir renúncia completa. Porque nas áreas que você decidir não renunciar ao que Deus quer, são nessas áreas que você vai desobedecer à vontade de Deus. Cristo crucificou a sua própria vontade muito antes dos romanos terem crucificado ele na cruz. Em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo está narrando a sua conversão diante do rei Agripa. E no versículo 14 ele diz assim: "E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrare contra os aguilhões." Quando se colocava o jugo em cima do boi para ele começar a puxar o arado, muitas vezes o boi começava a se rebelar e chutar aquele arado. E para o boi parar com esse comportamento e se submeter ao jugo daquele arado, os fazendeiros usavam aguilhões. O aguilhão era uma espécie de vara de ferro com uma ponta aguda, e ele começava a espetar o boi até o boi entender que agora ele vai ter que puxar aquele arado e parar de se rebelar. Essa foi a expressão que Jesus usou para Saulo. "Saulo, dura coisa é para ti ficar recalcitrando contra os aguilhões." De uma forma comparativa, Deus estava espetando Saulo e Saulo estava resistindo à vontade de Deus. Mas como Deus estava espetando Saulo? Na sua própria consciência. Pensa comigo, antes de Saulo se converter, Saulo com certeza já tinha ouvido boatos de que Jesus operava sinais, porque Jesus era conhecido em todo Jerusalém. Saulo sabia que a perseguição contra os cristãos começou porque eles estavam afirmando que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Gamaliel era o rabino de Saulo, e quando prenderam Pedro e João, Gamaliel estava no sinédrio, e foi Gamaliel que deu a sugestão de soltarem Pedro e João para não serem acusados de estarem lutando contra Deus. É provável que Gamaliel tenha compartilhado com Saulo o que aconteceu naquele dia. Pedro e João curaram um coxo em nome de Jesus. E quando mataram Estevão no capítulo 7 de Atos, Saulo estava lá. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocadas nos pés de Saulo. E Saulo estava lá quando Estevão olhou para os céus e gritou, dizendo: "Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai." E Saulo estava lutando contra tudo isso. Mas um dia Saulo estava indo para Damasco para caçar os cristãos. E nesse caminho, Jesus apareceu para ele. E Saulo perguntou para ele: "Quem és tu, Senhor?" E Jesus disse para ele: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Rapaz, Jesus poderia ter dito para Saulo naquele momento algo do tipo assim: "Eu sou o Messias que vocês judeus esperam. Eu sou o Cristo enviado de Deus." Não, ele não disse assim. Ele disse: "Eu sou Jesus." Porque na cabeça de Saulo, Jesus era um impostor que estava se passando pelo Filho de Deus. E quando ele olhou Jesus ressuscitado diante dele, ele se rendeu. E a partir daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Qual foi o dia que a vida dele mudou? O dia que ele viu Jesus? Não, o dia que ele se rendeu àquele Jesus que ele tinha visto. Esse é o dia que a vida da pessoa muda. Que dia? O dia que ela se rende à vontade de Deus.
Eu oro para que esse vídeo te ajude com isso. Em João capítulo 3, no versículo 7, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz assim: Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim é a vida daquele que nasceu de novo. O vento sopra para onde ele quer. O nascido de novo ouve a sua voz e se rende. Quando chegar o momento onde a sua vontade será confrontada com a vontade de Deus, se renda à vontade de Deus, porque certamente a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Seja abençoado com a prática dessa palavra e até o próximo vídeo.